Oi, oi, oi! Piauí Nações, o primeiro Band Mulher de 2026. Que 2026 seja um ano maravilhoso aqui na sua casa. Que Deus abençoe o nosso primeiro programa do ano, a nossa vida, a nossa família e o nosso trabalho neste ano de 2026. Seja muito bem-vindo ao Band Mulher 2026. E claro que vamos começar com a bênção do dia. Bênção do dia chegou pra você, é agora, é o tempo de viver. Milagres do céu vão acontecer. Que este novo ano traga um sopro de esperança sobre a sua vida. Que 2026 comece iluminando os seus passos, renovando as suas forças e reacendendo tudo aquilo que faz o seu coração vibrar. Que Deus te dê sabedoria para traçar as metas, coragem para viver os desafios e leveza para deixar tudo para trás, aquilo que não faz mais sentido. Que cada manhã deste novo ano venha acompanhada de propósito, direção e paz, e que as portas se abram, que as oportunidades floresçam e que você caminhe confiante, sabendo que está sendo guiada pelo caminho do Senhor. Que 2026 seja um ano da sua virada de vida, da sua cura, do seu crescimento, das suas conquistas. Em nome de Jesus, amém. Diz amém aí, mulher. E essa foi a bênção do dia. Chegou pra você, é agora, é o tempo de viver. Milagres do céu vão acontecer. E agora tem uma novidade que a nossa advogada Heloísa trouxe. Vamos conferir? Então, deixa eu contar para você, futura mamãe ou que acabou de ter bebê, uma informação importantíssima. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ainda em 2023, editou uma norma de que as mamães poderiam, mesmo sem ser empregadas, receberem o salário maternidade. Ou seja, aquelas mulheres que trabalhavam como MEI, autônoma, ou até mesmo passaram um tempo sem contribuir, ou trabalhadoras rurais, mesmo sem ter um período de carência, elas poderiam ter acesso ao salário maternidade. Aí você pode perguntar, Heloísa, mas o que é essa carência do INSS? É porque para aquelas profissionais autônomas, ou MEI, ou até mesmo a trabalhadora rural, precisava comprovar não só a atividade, como a contribuição mensal ao INSS até o dia 15 de cada mês. Então, aquela trabalhadora MEI ou autônoma, ela precisava comprovar todos os meses, pelo mínimo de 10 meses, um valor de contribuição para que ela pudesse ter acesso ao salário maternidade. E aí o que é que o STF disse? Olha, essas trabalhadoras, elas são iguais nesse direito àquelas trabalhadoras empregadas, que não precisam comprovar nada para ter acesso ao salário maternidade. Porque as empregadas, quem tem a contribuição, quem realmente comprova essa contribuição é o próprio empregador. Ele adianta o valor e depois ele se ressarce, ele é compensado pelo INSS pelos tributos. Então, era uma relação diretamente com o patrão. E quem ficava desguarnecida era justamente as autônomas, as trabalhadoras microempreendedoras e até mesmo aquelas seguradas facultativas. Quem são as seguradas facultativas? São aquelas, por exemplo, donas de casa ou mulheres que não trabalham, mas estagiam. E aí, por estágio, ou mesmo como dona de casa, ela tem a opção, por isso que é facultativo, porque é uma faculdade, de contribuir se ela quiser. Então, qual é a diferença, Heloísa, agora com essa situação? É que mesmo que você faça uma única contribuição durante a gestação ou até mesmo no mês de nascimento do seu bebê, você pode receber o salário maternidade de forma integral, ainda que você tenha feito uma única contribuição de pelo menos R$ 166. Então você faz uma contribuição de R$ 166 e você pode receber no mínimo R$ 6.072 do salário maternidade, que equivale aos 4 meses de salário
pago pelo INSS, para que você possa ter uma maior segurança com seu bebê. Além disso, deixa eu te contar uma outra novidade. Mesmo que essa trabalhadora, mesmo que você seja uma profissional que trabalha como empregada, mas você deseja ter mais de um salário maternidade, isso agora é possível, porque você pode contribuir de forma cumulativa, além do que o seu patrão já contribui para o INSS, você pode contribuir como autônoma, uma única contribuição e ter acesso a 2 salários maternidades. Isso é possível agora com essa mudança na legislação. E para você poder ter acesso a esse benefício mais rápido, conseguir entender realmente como fazer esse pagamento, conseguir ter acesso, saber se realmente é possível você acumular 2 salários maternidades, é interessante que você procure um profissional que realmente tenha uma especialidade na área de direito previdenciário para que te oriente como é a melhor forma de fazer essa contribuição, para que faça essa solicitação ao INSS, porque sabemos que a fila do INSS para análise dos benefícios está muito elevada e isso pode gerar um aumento na fila, um aumento do tempo para que você possa ter acesso a esse benefício. E aí não é interessante, né? Você ter, por exemplo, o seu bebê, ter depois já de um tempo e aguardar 6 meses, 1 ano, o bebê fazer aniversário de 1 ano e você ainda não ter recebido o salário maternidade, que é justamente um recurso para te ajudar a conseguir realmente manter essa primeira fase do bebê. Então é muito importante que você consiga receber esse seu salário maternidade, que você consiga dar condições melhores para seu filho, pelo menos nesse momento assim inicial da vida dele. Então fica aqui essa dica para que você procure um profissional e entenda melhor os seus direitos, para que você possa realmente ter acesso ao benefício. E agora aquele quadro maravilhoso. Qual é o quadro melhor da TV brasileira? Claro que é o quadro da Mulher Completa. E hoje, na programação do nosso quadro de hoje, está super especial, porque é com uma geriatra, doutora Natália Veras. Eita, seja bem-vinda, minha querida. Olha, olá. Ela toda linda. Seja bem-vinda ao Band Mulher. Senta aqui. Gente, Natália Veras, com esse sobrenome, o que é que vocês acham? Claro que ela é da minha família, ela é minha prima, é uma médica da minha confiança e por isso eu trouxe ela para fazer essa entrevista, para você conhecer esse trabalho maravilhoso que ela faz em São Paulo e Teresina, Piauí. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, que é um prazer imenso estar aqui. Passo a maior parte do tempo em São Paulo e nós vivíamos conversando sobre essa possibilidade e é um grande prazer estar na minha cidade, com minha prima querida, claro. Não é? Gente, é o seguinte, se você tem dúvidas sobre qual momento que procura um geriatra, para quem é que serve essa função da especialidade aí da medicina, agora é o momento de você procurar a nossa produção e mandar várias perguntinhas, porque ela tá aqui para responder, tá bom? Natália, me diga como que surgiu no seu coração esse desejo de cuidar de pessoas mais idosas? Então, vamos lá. A velha e boa história desde quando eu era pequena. Mas isso realmente todo mundo pergunta, por que a geriatria? E muitos pacientes chegam e dizem, nossa, mas você é tão novinha, já tem aquele estigma que deveria ser uma senhora para estar atendendo. Mas hoje em dia a geriatria ela é encantadora. Os pacientes, as pessoas, a população está envelhecendo cada vez mais. E o cuidar, você poder proporcionar um envelhecimento com qualidade, uma longevidade, uma cognição preservada, você cuidar daquele amadurecimento é dignificante, digamos assim. Você gosta, né? Agora eu quero saber, assim, qual idade ideal para você procurar um geriatra? Porque a gente tem em mente que o geriatra é para pessoas 60 mais, mas eu já vi uma reportagem que não. Então, antes,
A Organização da Saúde, o Ministério da Saúde, ele preconiza que é 60 mais. Porém, assim, a gente fala que a pirâmide etária está mudando muito e com isso a procura da população ao geriatra está cada vez mais jovem. Eu hoje costumo dizer que eu atendo 40 mais, exatamente para poder proporcionar esse envelhecimento com qualidade. Não adianta você já chegar lá para a gente tentar resolver problemas. A gente tem que tentar evitar os problemas. E às vezes tem esse estigma, eu não vou no geriatra porque eu não sou velho. Exatamente. Não é? Então não é isso. Se você for a partir dos 40, dos 50, quanto antes, a gente consegue promover esse envelhecimento com qualidade e quando você chegar nos 60, você tá na flor da idade, digamos assim. Na flor da idade é bom, é assim que eu quero. Agora me diz uma coisa, então nós, os 40 mais, o que a gente deve fazer para chegar lá aos 60 com saúde, de forma saudável, o que você indica? Euca, antigamente a gente tinha aquela visão, o idoso, o vovozinho sentado, cansado, não faz mais nada. Hoje não. Hoje a qualidade de vida mudou muito. A população jovem está se cuidando muito. Então, o que fazer? Atividades físicas, manter o corpo sadio, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável. Isso a gente está preparando o corpo, porque ele vai sofrer mudanças fisiológicas. Isso é natural, é intrínseco, não tem a fórmula mágica do envelhecimento com qualidade, mas tem o preparar o envelhecimento com qualidade. E se eu fosse te dar essa fórmula, seria isso: um sono, uma alimentação e uma atividade física e qualidade. Nessa alimentação inclui o quê? O que eu devo acrescentar ou retirar da minha dieta? Pronto, não adianta só eu comer muito. Mas eu tô comendo muito. Não, eu preciso daquele prato saudável, aquele prato colorido, com uma porção sempre de proteína. Se eu conseguir colocar em todas as minhas refeições, no café da manhã um queijo, um iogurte, um derivado do leite, no almoço uma carne, um frango, alguma proteína mesmo no lanche, no jantar, porque às vezes você fala assim, eu comi bem, mas você vai ver, é aquele prato cheio de carboidrato que não vai ser convertido em coisas boas. Então é exatamente uma dieta balanceada e para isso a gente precisa individualizar para cada paciente e por isso uma consulta prévia para poder fazer esse tratamento direcionado. Tá. Depois do Covid, depois da pandemia, todo mundo agora utiliza vitamina D direto, né? Então, a gente pode tomar liberada essa vitamina D? Tudo demais é exagero, né? Tudo em excesso é exagero. Então, assim, existe sim a suplementação, é necessária, a vitamina D é muito importante, mas para isso a gente precisa dosar. Vitamina D, a gente obtém ela principalmente com o sol. Porém, a gente não tem a própria produção no corpo, a gente precisa do estímulo. Mas a gente anda muito coberto, os protetores solares, que realmente são importantes, então a produção diminui muito. Precisa a gente suplementar. Precisa a gente ver a dose, quanto tá, através de um exame, tá? A dosagem de vitamina D. A partir dali a gente vê se só a suplementação oral é suficiente, se precisa de uma suplementação injetável, mas é essencial. É muito boa a vitamina D, né? Tem seus grandes benefícios. Até criança, eu tenho criança em casa, posso? Pode. Perguntar pra geriatra, cor de criança, ó, isso aqui é mãe, tá vendo? A mãe vai logo pensando no menino. Então, tanto pode como deve, mas sob orientação médica. Nada de, eu vou na farmácia e vou dar pela minha cabeça quantas gotas, não. Tudo cabe uma boa avaliação médica. Pronto, pois então, já tá chegando pergunta aqui, deixa eu perguntar. Como a medicina geriátrica tem evoluído nos últimos anos e quando procurar um geriatra? A nossa pirâmide etária, ela tá mudando, a população tá envelhecendo. Antes era aquela platô das crianças e adultos bem grande e o idoso lá no finalzinho da pirâmide pequena. Hoje não, tá invertendo. Então nós temos muito idosos. Por conta disso, a geriatria tá crescendo muito, porque a gente precisa desse olhar com cuidado pro idoso. Não é só, eu vou em qualquer médico, eu vou num clínico geral. Não, a consulta geriátrica, ela é diferente. A gente faz uma avaliação diferente, voltada pro idoso, com todos os sistemas, com toda a avaliação nutricional. Então, assim, a geriatria está crescendo muito e, como falamos, quanto antes, melhor para poder promovermos esse envelhecimento com qualidade. Pois eu já vou agendar minha consulta. Agende, atendemos online também. Olha aí, viu? Vamos já falar disso. Quais exames preventivos são indispensáveis?
É o bom check-up, né? Muita gente chega lá, doutora, eu quero um check-up. Passa tudo aí. Mas o que é o tudo? Então, a gente tem que direcionar para as queixas do paciente. Inicialmente mesmo um exame laboratorial bem completo, que consiste no hemograma, na função da tireoide, ver como que está a função do fígado, do rim, como que está a diabetes, toda essa parte. Isso é o geral. Depois a gente direciona para as queixas, com exames cardiológicos. Se tiverem queixas de audição, de visão, a gente também direciona. Então, mais uma vez, volto a frisar, a consulta médica para a gente poder direcionar e pedir a gama de exames necessários. Colonoscopia, endoscopia, exames de imagem, mas não adianta sair pedindo tudo. A gente tem que individualizar para cada paciente. Muito bem. Tem mais. Quais as principais doenças crônicas que precisamos ficar atentos? Essa história do Alzheimer, doutora. Todo mundo agora tem Alzheimer. Que história é essa? Então, o que são as doenças crônicas, né? A principal coisa é a gente saber o que são as doenças crônicas. Nem toda doença tem cura, mas toda doença tem tratamento. Então, as doenças crônicas são exatamente as doenças que não têm cura, mas que a gente tem que manter elas estáveis para manter a boa qualidade. Quais seriam? Manter a pressão controlada, manter o diabetes controlado, manter a função tireoidiana controlada. Então, assim, a parte do colesterol, dislipidemia, gordura no fígado. Então, tudo isso a gente tem que manter controlada. Às vezes o paciente pergunta, eu vou tomar esse remédio o resto da vida? Infelizmente, sim, porque não são doenças curáveis, mas precisa da medicação para a gente controlar. Por isso que precisa também da gente fazer um check-up a cada 6 meses, um check-up anual, exatamente para vermos como que tá essas doenças crônicas. E o bendito Alzheimer, tão temido, né? Alzheimer é um tipo de demência. As demências não é só Alzheimer, porque são as doenças do esquecimento. Então, tem uma gama delas. E o Alzheimer é como, eu falo que assim, é um esquecimento mais grave, digamos assim, porque o esquecimento é meio inerente da idade. É fisiológico, todos nós vamos ter uma idade mais complicada. Mas todo mundo vai ter Alzheimer? Não, eu tenho pacientes de 90 anos que tem uma memória boa, que tem uma lucidez, que tem uma cognição boa. Então, assim, e tem como a gente prevenir o Alzheimer, tem como a gente melhorar, e quanto mais cedo fizer o diagnóstico, melhor o tipo de tratamento. Olha outra, como lidar com a como lidar com a solidão e o isolamento social? Eita! Essa é pesada, né? Porque o que acontece? O idoso, por si só, ele já vai se sentindo mais fragilizado. Ele vai vendo que ele não consegue mais desenvolver as coisas que ele fazia antigamente. Isso faz com que ele se sinta, ele mesmo já se reclua, né? Eu não vou porque eu não consigo, eu não vou porque eu tenho medo de cair, ou eu não vou porque a minha opinião já não importa. Então, como evitar isso? Eu acho que quanto mais a gente insere ele no contexto, mais a gente mostra que ele tem importância. Às vezes, pedir a opinião, fazer o que ele está dizendo, não contrariar, muitas vezes até você não vai fazer, mas pede opinião. Eu tenho muitos casos interessantes de idosos, homens, depois que eles aposentam, que eles não trabalham mais fora de casa, vêm para casa e caem na solidão, porque antes saíam, faziam suas atividades e voltavam. A mulher não, a gente encontra 1000 coisas para fazer em casa. O homem se sente mais só. Então é você mostrar que ele tem importância, mostrar que a opinião dele importa, mostrar que ele tem utilidade. E também inserir em grupos de igrejas, atividades comunitárias, uma academia, sair com os amigos, coisas que uma caminhada, né? Uma academia, tudo isso faz uma inserção social que acaba espantando a solidão. Olha só. Outra pergunta, o esquecimento é normal com a idade? Eita! É o que a gente falou, o esquecimento é inerente da idade, infelizmente. A gente pode melhorar, mantendo a cabeça trabalhando, lendo livros, fazendo palavras cruzadas, indo em bingos, fazendo coisas que façam a sua mente estar sempre em ativa. O esquecimento vai existir,
Mas o que me preocupa é aquele esquecimento mais corriqueiro. Eu vim pegar uma coisa que eu não lembro. Daqui a pouco eu lembrei, ok, é normal. Eu vim pegar, eu não lembro. Eu fui guardar as coisas da geladeira, guardei no armário. Opa, eu fui fazer uma comida, deixei o fogão ligado e queimou tudo. Opa, então existem os gatilhos que a gente tem que ficar atento. Nem todo esquecimento é demência, nem todo esquecimento é Alzheimer, mas é o primeiro passo e a gente tem que ligar a chavinha para ficar preocupado. Né? Eita. Me diga uma coisa, como é trabalhar com uma especialidade que você já sabe que aquela pessoa não vai ter uma melhora significativa? Você está sempre trabalhando com o fim. A finitude é uma coisa complicada da gente lidar. E exatamente por isso ela também é tão bonita. Por quê? Porque com o envelhecimento a gente pegou a população meio de surpresa. As pessoas não sabem lidar com a finitude, não sabem lidar com o envelhecimento. E a gente tem muito esse paradigma, né? Tá ficando velho, vai já morrer, vai já morrer. Mas assim, vai morrer, o nascimento, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está caminhando para. Eu falo para meus pacientes, só tem um caminho para não envelhecer, é morrer. E ninguém quer. E dá para a gente promover esse envelhecimento com qualidade, sabendo que a finitude faz parte do nosso ciclo da vida. E tem como a gente tornar isso mais leve. Olha aí, viu? Muito bem. Mais um. Como diferenciar a demência de depressão? Ixi. São diagnósticos diferenciais, né? A gente sempre pega aquele paciente mais abatido, mais apático, mais esquecido e a gente fica em dúvida. É só uma depressão? É um transtorno depressivo? É realmente já um começo de uma demência, um começo de um Alzheimer? Então, assim, é difícil, mas existem escalas na geriatria, por isso a grande importância de procurar um profissional qualificado, um geriatra que saiba manejar isso, porque o limiar ali é muito tênue. Então, com as escalas, com as perguntas direcionadas, com uma boa avaliação do cuidador também, porque muitas vezes quem está ali, o paciente, ele não se percebe fazendo determinadas coisas. Então, o cuidador, o familiar, a esposa, o filho que está mais próximo, ele ajuda muito nesse diagnóstico, onde ele vai falando o dia a dia do paciente. E o transtorno depressivo é mais fácil da gente remediar, tratar com remédios. Mais fácil do que a demência do esquecimento. A demência, infelizmente, ela não tem cura. O transtorno depressivo, não. O transtorno depressivo a gente cura. E a demência a gente trata. Ela é uma coisa mais que triste, se perpetua. Né? Eu costumo dizer que talvez seja uma das doenças mais tristes que a gente trata. Porque o Alzheimer, eu digo que o paciente está ali, mas ele não está ali, né? Fisicamente ele está ali, às vezes laboratorialmente ele está ótimo, os exames estão todos bons e a cabecinha está indo embora. Então é muito difícil, tanto para nós profissionais como principalmente para quem... psicólogo. Sair do consultório, hoje é dia de consulta, todos os dias é dia de tua hipoterapia. É verdade, doutora, hoje eu vi isso, doutora. Porque é difícil trabalhar. Mas assim, a medicina é o dom de Deus, acostuma, né? É o dom de Deus, então eu acho que assim, o nosso... Óbvio que a psicologia é muito importante, mas assim, acho que o principal psicólogo é Deus. E ele ajuda a gente a lidar com aquele problema diário. Eu falo que eu tenho que sair de casa com a cabeça boa, deixar os meus problemas em casa para ajudar quem vem ali em busca de ajuda, né? É uma especialidade muito nobre a sua. Porque eu mesma, por várias vezes, já me perguntei, já te conversamos sobre isso. Eu digo, meu Deus, como ela vai trabalhar com uma especialidade que ela vai só ver tristeza? Não, mas não é assim não, viu? Eu só vejo alegria na minha geriatria. Oh, coisa boa, graças a Deus. Não, porque assim, criança adoece, mas tem aquela história da cura. Vai melhorar, né? Vai melhorar, uma dor de cabeça, vai tomar medicação, vai tratar. Claro que vai vir problemas que são sérios, que não tem cura, mas a sua especialidade, de certa forma, ela deixa a gente pensativa. Deixa a gente reflexiva sobre a vida, porque são pessoas que fizeram tudo pela família, tudo pelo trabalho. Quando vai chegando ao fim, é o fim. Por isso que a gente precisa dar a maior dignidade possível para esse fim. Por isso que a gente precisa cuidar desse fim. Porque são pessoas que se dedicaram uma vida toda para criar alguém, para construir uma família, para dar filhos bons para a sociedade, para construir bons cidadãos. E às vezes são histórias de vida também tão difíceis de quem viveu, sofreu. Nem sempre tudo é um mar de flores, né? Então, assim, por isso que eu digo que eu só vejo alegrias, porque eu acho que cuidar dessa parte do final
é dignificante. Tá vendo? É nobre, como eu tô dizendo. Pois eu quero agradecer a sua presença aqui e quero que você diga, olha para aquela câmera 1, onde as pessoas lhe encontram. Então, eu sou a doutora Natália Ingrid Veras Viana Santoro, o nome é longo, sou geriatra, sou nutróloga, atualmente eu moro em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Morei em São Paulo, capital, por 12 anos e esse ano fomos embora para o interior, eu e a minha família, meu marido é paulista, por isso eu permaneço lá. Mas meu coração tá aqui, em Teresina. Sou piauiense de paixão pelo meu estado, atendo consultas online, teleconsulta, quem quiser de qualquer estado, pode marcar online, presencial, eu atendo lá em Pindamonhangaba, também faço as consultas domiciliares e para mim é um imenso prazer hoje estar aqui com a Euca, no nosso estado, na nossa casa, na nossa cidade. E estou aberta para Teresina, para Pindamonhangaba e para todo o Brasil. Olha só, pois pronto, esse foi o nosso quadro Mulher Completa de hoje. E esse foi o nosso Band Mulher de hoje. Eu aguardo você amanhã.